Rapaziada, cá estamos nós para mais uma Confraria Leonina, a terceira. É um prazer receber novamente o André, o Guilherme e o João, que vocês agora já estão habituados à presença deles aqui na Confraria Leonina. E esta confraria é interessante porque é a primeira que nós vamos fazer depois de um jogo do Sporting, ainda que um jogo amigável, obviamente. Terá a importância que lhe deveremos dar. Cada um terá a sua opinião sobre isso e é isso que nós vamos ouvir aqui hoje da parte deles três. E depois temos aqui mais algumas perguntas que foram enviadas pelo pessoal que nos acompanha, aos quais nós desde já deixamos o nosso agradecimento e elas serão respondidas. Ok, rapaziada? Então, sem perdermos mais tempo, vamos já aqui ao assunto principal, que foi o jogo do Sporting com o Celtic. Bem-vindo, André, bem-vindo, Guilherme, bem-vindo, João. Esta é a ordem que eu vos tenho hoje aos três aqui à minha frente. E então eu vou começar aqui pelo lado esquerdo do meu ecrã, pelo André, e vou começar por perguntar, grande André, o que é que tu achaste? Dá aí a tua opinião sobre o jogo, o que tu viste, e se tens alguma coisa a dizer sobre alguns jogadores, chamou a atenção. Qual é a tua opinião sobre o que viste sobre os novos reforços? Qual é a tua opinião sobre os que já lá estavam, que jogaram? Dizem um bocadinho, queremos ouvir a tua opinião, como vamos ouvir depois a do Guilherme e a do João. E bem-vindo aos três, para já. Antes de mais, boa tarde a todos. Aqui um prazer mais uma vez estar aqui na confraria com a rapaziada. Relativamente ao jogo, olha, eu gostei do início do jogo, uma boa dinâmica, até ofensivamente. Não estávamos tão apáticos, havia muita mobilidade na frente, principalmente. E claro, tenho que realçar aqui o Flávio Gonçalves, que já há muito tempo que é um jogador que está na senda para fazer parte da equipa principal, e o ano passado, até a equipa B ter sido destruída, era um jogador que quando entrava resolvia, marcou golos, tem muitas assistências. Foi um jogador que jogou bem, que jogou bastante bem, e ele até jogou, não sei se vocês se lembram, na meia-final da Taça da Liga contra o Vitória Sport Clube, Vitória Guimarães, e até não foi um jogo particularmente feliz que ele teve. Acho que a partir daí também não teve muitas mais oportunidades. Mas eu gosto bastante, comparam-no muito ao Pote, mas eu acho até que pode se tornar uma versão melhorada, porque tem melhor dribble, é mais rápido e é muito bom também entre linhas. Eu acho que é um miúdo que nós temos que estar bastante atentos. Eu tenho ali que realçar, ali a partir ali do minuto... E depois na primeira parte marcámos o gol, depois também baixámos um bocadinho o ritmo. Novamente essa questão, espero que não seja igual à época passada, não é? E eu quero aqui realçar que ali aos 60 minutos de jogo, quando saiu o Doumbia e o Altimira, para entrar o Bragança e o Pedro Lima, eu acho que voltámos a ter ali no meio campo uma boa dinâmica e até temos muitas mais oportunidades de golo e outra vez mais intensidade com bola, principalmente com bola. E eu gostei bastante da entrada do Bragança e do Pedro Lima. A questão do Quaresma a capitão, não só pelas falhas, acho que é um jogador que não tem a maturidade e a personalidade necessária para ser capitão do Sporting, muito sinceramente. Muito verde ainda, principalmente até em termos mentais. É bom jogador, não há dúvidas. E precisamos de um gajo que seja capitão, um gajo que também consiga fazer 90 minutos várias vezes de seguida, vários jogos de seguida, não é? E o Quaresma também, fisicamente, que tem sempre também alguns problemas. Aqui em termos de reforços, quero realçar positivamente o Silas. Olha, que eu acho que gostei muito da personalidade dele em campo, com bola, posicionamento. E não sei se daqui, não quero estar já também em bandeirar a arco e a meter o pé a pata na poça, mas não sei se daqui a um ano ou dois não teremos aqui um bom líder, outro líder nórdico para ser capitão do nosso Sporting. Por outro lado, o Doumbia teve esforçado, ele tentou, teve ali alguns apontamentos bons, mas acho que também queria demonstrar demasiado, perdeu ali muita bola também. E jogou um bocadinho mais recuado. Hoje consegui também obter algumas informações que estão até a experimentar o Doumbia um bocadinho mais à frente. Não sei se até no lado mais ali, jogar ali quase com a ala esquerda, se calhar havia muito para o meio, ou ali mais com o médio interior esquerdo. Não te pareceu um bocadinho pesado?
Não tem nada a ver, é o primeiro jogo. Pareceu-me... Não estou aqui já a dizer que sim, não. Sim, pareceu-me assim. Não estou aqui a dizer que é depois o pessoal da rapaziada que vai estar a ver isto, não venham já e meter que eu já estou a dizer mal. Não. Eu não estou a dizer mal. Claro. Mas se calhar ainda... Pareceu-me ali... Que ele tem melhor condição física. É isso que eu tinha a dizer. Pareceu-me ali nos índices físicos, não sei se é peso ou não, né? Que ainda não estava ali. Claro, e como faz parte nesta altura da época, né? Não vamos estar aqui também a ser com uma exigência máxima, né? No primeiro jogo, onde jogou uma hora, né? Mas pareceu-me ali ainda a precisar ali de alguma preparação física. E o reforço que eu gostei menos, na minha opinião, foi o Altimira. Um pouco apagado do jogo, também é normal, claro, não vou estar aqui, mas é um pouco já muito apagado, acho que pouco intenso nas ações, teve ali 2 ou 3 recuperações de bola, mas não, também estávamos mal habituados, né, com o Yulman, não é? E não sei se, isto é uma preocupação um pouco que eu tenho, porque saiu Morita, Trincão, vai sair Pote, saiu Kenda, e está-me a faltar mais um. Que eram 5 gajos que são, que nós, em condições normais, que jogavam e produziam futebol. E tu, não podemos dizer ainda que estamos a fazer o melhor mercado de todos os tempos, longe disso, porque não sabemos que a malta nova, e ainda aos cá de vir, né, consegue ao menos estar ao nível que estes estavam, não é? Portanto, é que vamos ver agora nos próximos jogos como é que vai correr. Acho que para o primeiro teste correu bem. Mas temos também ter atenção que isto foi uma grande revolução, não é? E o risco que estamos a correr é um risco muito grande. Eu quero aqui realçar só isto aqui da minha parte, e relativamente ao jogo não tenho muito mais a dizer, pois muitas alterações na segunda parte o Celtic pôs muita malta nova, vocês não sei se repararam, era muita miudagem também, e se calhar isso também explica o Sporting que eles trocam 8 gajos ao mesmo tempo. Sim, exato, foi mesmo nessa altura. Sim. Saíram 8, tentaram 8. E também, não sei se também foi por vir dessas alterações que também vimos um Sporting mais mandão no jogo e mais também intenso, não é? Mas eu diria que os sinais para o primeiro teste foram bons, até bastante positivos. Ok. Só em relação ao Altimira, deixa-me só dar-te aqui uma chega. Isto da minha visão. Há uma altura em que o Borges recuou um bocadinho mais e o Celtic acabou. Não conseguiu fazer mais nada no meio tempo. Não estou a dizer que tenha sido por ele. Não estou a dizer que tenha sido por ele. Mas houve ali qualquer coisa, o facto de ele ter recuado um bocadinho. Pronto, isto foi o que eu vi. Mas tudo bem, André. Pronto, ficou a tua opinião. E agora... vamos passar aqui para o Guilherme, que é o que está à minha direita. Guilherme, não vale a pena estar-te a fazer as perguntas, é aquilo que responderes também sobre o que o André já falou, dares a tua opinião. E bem-vindo. Boa tarde, malta, boa tarde, rapaziada. Mais uma vez aqui para a nossa confraria. Sim, acho que foi um teste positivo. Lembrar sempre que o Celtic é pentacampeão, portanto não estamos a falar de uma equipa que joga em escalões inferiores, nem é uma equipa que regularmente faz competições europeias e tem condições de ser uma equipa difícil. Acho que foi um bom teste inicial. Eu divido aqui se calhar o jogo em 2 partes. Temos uma primeira parte e depois há um jogo completamente diferente dos 60 minutos para a frente, porque também há aqui a questão das mudanças. O Celtic faz muitas mudanças e acho que isso também torna o jogo um bocadinho mais fluido e um bocadinho mais fácil para o Sporting nesse aspecto. Portanto, nós começámos ali num 4-2-3-1 com o pote mais fixo, Flávio Gonçalves à esquerda e o Eugénio à direita, com o Doumbia e o Altimira no meio. Acho que deu para perceber aqui claramente 2 questões. Acho que o Sporting não pode jogar em 4-2-3-1 este ano. Acho que vai ser uma das alterações este ano que nós vamos ter na nossa formação. Acho que o Sporting tem muito mais a ganhar se jogar aqui num 4-3-3 com dois médios mais de chegada, ou num 4-4-2 em que tenhas um médio que seja mais pendular, ou um segundo avançado que seja mais pendular e joga entre linhas, porque acho que este 4-2-3-1 amarra muito o Sporting às triangulações, e quando tu neste momento vais perder jogadores que são essas referências de triangulações, eu acho que não faz sentido manter este sistema de jogo tão interiorizado e tão mastigado do jogo como nós tínhamos o ano passado. Acho que o jogo vai ser um bocadinho mais fluido e mais direto. Acho que o Sporting, pelo menos deu para perceber na primeira parte, o jogo muito a 1-2 toques. Os jogadores não só progrediam mais com a bola a partir do meio campo para a frente. Defensivamente, acho que o Sporting também teve bem. O Felicíssimo acaba por fazer um jogo tranquilo. Pronto, o Quaresma tem aquele erro que acho que é um erro que é, na minha opinião, para o nível que o Quaresma já tem e os anos de casa que tem, é um erro que ele continua a cometer, que é a passagem da bola para o pé esquerdo.
O Quaresma continua a ter muitas dificuldades na rotação interna, e se vocês forem a ver, há vários casos de perdas de bola dele, há alguns que não dão gol, mas outros que são mais comprometedores também destas situações de jogar a bola para dentro. Pronto, eu ia falar aqui um bocadinho do Altimira, porque o Miguel também puxou isso. Eu acho que há aqui um ponto interessante. O Altimira, não sei se vocês viram os jogos do Betis ou não, em que ele jogou. O Altimira jogou sempre muito melhor quando era uma referência 6, ou seja, quase como se jogasse com um pivô fixo em que pode encostar nos centrais e sair a jogar a 3. O Sporting, quando o Rui Borges baixa o Altimira para construir a 3, o Celtic não faz mais nenhum ataque. Acabou o Celtic completamente. O Celtic não passou do meio campo. E isso mostra claramente que o jogador não estava a jogar, não estava confortável naquela posição de jogar ao lado do Doumbia, lado a lado. E eu acho que nós este ano vamos ter um meio campo versátil para podermos jogar de várias maneiras. Acho que isso é bom. Acho que o Sporting está só restringido a uma ideia de jogo, acho que acaba por ser diminutivo para aquilo que é a qualidade de meio campo que nós vamos ter este ano. Por isso eu gostei mais quando o Altimira começou a receber a bola entre os centrais e o Sporting começou a rodar a bola muito mais facilmente e a encontrar o homem livre, e acho que é claramente um jogador acima da média nesse aspecto. Fora de comparações, mas faz muito lembrar aquilo que o Busquets fazia no Barcelona, um jogador de processos muito simples. Antes da bola chegar a ele já tem o radar completamente mapeado do que o rodeia. É um jogador que joga muito limpo, não perde a bola, e eu acho que isso é importante, são características importantes num 6, e eu acho que nós podemos ter ali um jogador interessante. Obviamente vamos ter que ver mais, e também como é que ele vai crescer dentro do sistema tático, porque isso também é importante, a maneira como o Rui Borges vai aproveitá-lo. O Doumbia, eu acho que o Doumbia é um jogador que tem qualidade em termos de progressão com bola que nós já não tínhamos há algum tempo. Acho que ele nesse aspecto é muito parecido com o Mateus Nunes, que nós tivemos o Mateus Nunes também neste aspecto. Acho que ele tem essa capacidade de progredir com bola, é um jogador interessante. Concordo um bocado com o Miguel, acho que ele está um bocado ainda limitado de movimentos e um bocado preso, mas também jogar na segunda divisão italiana e passar para o Sporting não é a mesma coisa. E o jogador vai ter que se adaptar a outra realidade, porque é tal questão. Eu acredito que ele queira jogar mais à frente e com mais chegada à baliza, mas é tal questão. Por exemplo, eu quando passou para aquele falso interior esquerdo, eu acho que ele perdeu-se completamente ali. Acho que aquilo não é em posição para ele. Acho que às vezes o jogador, quando é novo, tem às vezes esta vontade de querer jogar e joga onde o treinador o quiser pôr. Mas acho que se for necessário, acho que ele pode ter aqui precisar de tempo e de perceber que às vezes o que o jogador quer e o que a equipa precisa não é a mesma coisa. E acho que ele pode crescer nesse aspecto enquanto jogador, e acho que pode ser um jogador muito valioso. Não tenho a mínima dúvida que vai ser um jogador muito interessante. E quando ganhar ritmo físico, eu acho que ele tem todos os indicadores para ser um autêntico animal de meio campo. Em termos de ir e voltar, recuperação, bola, eu acho que ele é fisicamente, ele não perde a bola mais, até por se agarrar mais à bola, mas acho que fisicamente, se ele aprender a usar o corpo que tem, acho que vai ser um jogador extraordinário. Mais pontos positivos que eu tenho a acrescentar. Flávio Gonçalves para mim é o melhor jogador em campo. Acho que temos ali provavelmente o melhor produto da formação que vem agora. Acho que o Flávio Gonçalves é o melhor jogador da formação de Sporting neste momento. Acho que é um jogador que posso estar a ser aqui um bocadinho exagerado, mas acho que é um jogador para entrar já direto no plantel e fazer a época direta no plantel. Eu não digo que ele seja titular de caras, porque acho que nós vamos ter que, como o Miguel fala sempre, Champions League é outra história, mas acho que para consumo interno, acho que o Flávio Gonçalves vai jogar muitas vezes. Mas acho que sim, acho que, na minha opinião, entre ele e o rapaz que veio de Inglaterra agora, o Derry, acho que ficamos ali com o lado esquerdo resolvido, só temos que contratar um titular, acho que é o que faz agora sentido, contratar um titular para a esquerda. Mas pronto, acho que o Flávio tem todas as condições para ser um jogador top. Tem todas as características do que é preciso para ser um jogador de elite. Espaço curto, muito inteligente a jogar. Não sei se vocês viram, há uma jogada lá que ele faz no meio campo, que ele roda sobre dois jogadores, sai de frente, liberta no Geni, e o Geni... No Geni não, acho que é no... Se é no Geni, se é no Luís Guilherme. Isola praticamente o Luís Guilherme. Ele tecnicamente é muito evoluído, e concordo com o André nesse aspecto. Acho que ele tecnicamente é mais evoluído do que o Pote, quando o Pote veio para o Sporting. Portanto, acho que pode dar aqui um contributo também muito interessante. E depois queria só acrescentar aqui alguns pontos fracos do jogo, na minha opinião. As laterais continuam a ser um problema. O Faé foi testado a defesa direita, acho que um desastre completo. Acho que está claramente na cara que vai ser um jogador porque não vai ficar no plantel. Achei estranha a ausência do Blopa na convocatória. Acho que esta era uma boa altura para o Blopa se mostrar na pré-época, porque realmente nós temos que perceber se realmente temos ali um jogador ou não, ou se vai ser um jogador para ser emprestado.
pela não convocatória, acho que vai ser claramente um jogador que vai ser emprestado ou vai rodar este ano, talvez na primeira divisão. Acho que pode ser interessante também para ele, para ganhar, ou na primeira ou na segunda divisão. Acho que vai ser interessante para ele para ganhar também aqui alguma rotatividade e percebemos lá naquela questão se o Blopa realmente vai dar jogador ou não. O Mangas, pá, muito bom rapaz, esforçado, mas nós temos ali um problema, não pode ser o suplente do Maxi. Nós não sabemos em que condições é que o Nuno Santos está fisicamente, nem como é que o Nuno Santos vai aguentar uma época inteira. Deixou-me lá um bocadinho logo muitos alarmes naquele, não sei se vocês se lembram, o primeiro jogo que ele faz quando vem de lesão, 40 minutos rebentou e não jogou mais no resto da época praticamente. E isso preocupa-me um bocado ali o lado esquerdo. O Cocho não entrou, portanto claramente é um jogador sedentário, vai sair do plantel, isso aí está óbvio para todos. E um ponto que eu considero aqui diminuto, acho que o Géni faz uma exibição, apesar do golo, muito fraca. Acho que o Géni tem mais uma vez um lance capital, isolado, que são lances que mesmo na pré-época eu acho que um jogador com a qualidade do Géni não pode falhar aquele lance, e demonstra aquilo que nós já falámos aqui na confraria, que é um jogador que realmente, se tivesse definição, já não estava no Sporting há muito tempo. E acho que é um jogador que pode também sair neste defeso. Vamos ver, entretanto, o que é que isto vai dar. Mas penso que no campo geral acho que foi um bom teste ao Sporting. Ok. Não falaste só do Luís Guilherme? Não sei se queres dizer alguma coisa. O Luís Guilherme. Eu acho que o Luís Guilherme entrou bem no jogo. Acho que, lá está, precisamos de tempo. Nós não conseguimos ainda ter um barómetro para dizer, o Luís Guilherme pode ser titular, não pode ser titular. Porque se calhar a gente pode pensar, se o Luís Guilherme tem entrado de início, tinha jogado assim, fazer a diferença como fez no jogo. Se calhar não tinha. E eu acho que o Luís Guilherme está um bocado no ponto do Alisson do ano passado. A entrar, está a mexer com o jogo, está a fazer diferença, só falta saber realmente se ele tem condições para ser titular. Ok. João, tua vez agora. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado uma vez mais aqui pela oportunidade de estar aqui na nossa terceira confraria e que venham mais 30 ou mais 90, ou que seja necessário sempre para criticar aqui o Sporting positivamente e construtivamente. Pegando aqui na toada dos meus companheiros, eu já não tenho muito a acrescentar. Eu concordo com praticamente tudo. Fazendo aqui uma análise um bocadinho mais do próprio jogo em si, eu gostei muito de ver o Sporting a fazer uma pressão alta muito eficaz. Houve ali uma altura na segunda parte, principalmente, em que o Celtic não jogou a bola, nós não deixámos jogar. Foi ali uns 25 minutos, literalmente muito sufocantes para o Celtic, e estava muito satisfeito porque os jogadores não descolavam e estavam a levar o desafio a sério. E já se nota aqui uma preparação física completamente diferente do ano passado, o que me surpreendeu muito pela positiva, porque embora o Celtic estivesse muito desfalcado comparativamente à equipa que se apresentou lá no Algarve, nesta altura do ano, no ano passado, nós tecnicamente no ano passado tínhamos uma equipa montada, onde tínhamos os nossos titulares todos, à exceção do Gyökeres, que já não estava vendido, mas estava prestes a ser vendido naquela altura, e a exibição foi muitos furos abaixo desta. Completamente. Perdemos o jogo inclusive, e é só às vezes para se notar as diferenças às vezes do psicológico e da mentalidade. Havia muitos jogadores com muita coisa a mostrar, com muita coisa a provar, isso também influencia, mas que assim seja e que sintam a pressão de jogar no Sporting, mas a pressão positiva, que se querem mostrar, querem envergar a nossa camisola e suá-la, é para isso que eles lá estão. Houve aqui também o modelo tático, o Guilherme estava a falar nisso, muito apoiado na parte das transições rápidas e contra adversários da craveira do Celtic, ou seja, clubes que jogam um bocado olhos nos olhos com o Sporting, que lutam para ser campeões nas suas respectivas ligas. Efetivamente isto funciona. O problema é quando apanhamos os autocarros estacionados lá atrás, que é 80% dos jogos em Portugal. E aí é preciso termos um futebol muito mais direto, muito mais também de pressão alta, mas não tão apoiado nas transições, porque nos vão dar sempre a iniciativa. Mais criativo, não é? Exatamente. Mais paciência. Mas acho que este plantel dá mais garantias do que no ano passado, para isso. Eu também me parece que sim, porque acho que temos jogadores mais rápidos a executar e temos mais opções, principalmente no meio campo, que foi o setor que reforçámos mais até agora. Portanto, nesse sentido também começa a ficar algo tranquilo, porque me parece que as apostas foram acertadas e com algum ajuste e o período de adaptação que é normal, temos ali jogadores que vão dar frutos. Mais opções para o meio campo temos, são melhores, ainda vamos ter que ver, não é? Mas eu acho que... Ainda vamos ter que ver, essa é que é a questão também, não é? A não ser vamos que... ver.
a não ser que exista aqui um grande volte-face, pá, acho que já levamos todos aqui alguns aninhos disto a ver os jogadores a jogar. Pá, por exemplo, o ano passado, o Kosciuszko, quando ele jogou contra o Celtic, teve ali 1 ou 2 rasgos interessantes, mas eu disse logo, Foi como exatamente. eu disse logo, sempre que ele jogava, eu ficava sempre que ia impressionar. Era um gajo que se entregava muito, queria muito ajudar, mas era daqueles gajos que quer ajudar em todo Perdia lado muita bola. e depois não ajuda em lugar nenhum. Bem, Só faz as neiras. Pronto, posso-me lembrar aqui de 2 ou 3 situações em que ele nos deixou muito, muito comprometidos na época passada, logo a começar com aquele penalti ridículo do Tondela. Mas pronto, também me parece que é sedentário e que já não volta. Outro gajo que também já tem guia de marcha é o Faye. Pá, ainda o testaram agora à lateral direita, que era para ver se o rapaz ainda fazia ali qualquer coisa. Ele parece estar completamente perdido no campo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que se dá 6 milhões e meio de euros por um gajo que não, parece que não sabe o que é que está a fazer. metam o gajo à baliza com o Strasbourgo. Sinceramente, não consigo mesmo Para ver entender. se pega. É inexplicável. A malta queixava-se do Biel. O Biel é muito melhor que este gajo. Pá. E o Biel é mau. Mas o Biel sabe se posicionar no campo. Quer dizer, não me parece ali uma barata tonta, não me parece um maluquinho tipo ali, pá, a correr de um lado para o outro, que é o que este parece. Depois, outra coisa que eu também gostei muito do jogo, pá, é a mobilidade ofensiva. Nós fazemos ali muitas boas combinações entre os médios e os extremos, e houve ali uma oportunidade, e foi aproveitada da equipa, que assim que conseguiu meio que desmontar a equipa do Celtic e via-se que conseguia marcar vários gols em poucos minutos, fê-lo. Não tirou o pé do acelerador, mesmo sendo uma partida amigável, e podíamos ter ganho por mais 1 ou por mais 2. Foi por algum azar que não conseguimos pelo menos marcar mais um golo. Fora aqui destes destaques que já foram dados, eu vou já dar aqui um vaticínio para a próxima temporada e para manter alguma cultura no plantel do Sporting, que vai ser muito mexido esta época. Fala-se um bocadinho na saída do Bragança. Eu sou a favor de que o Bragança continue, não só porque é um produto da formação e porque já tem 3 títulos de campeão connosco, mas porque é um tipo diferenciado, principalmente em jogos com equipas do nível da nossa. Se vamos meter o Bragança contra um Barcelona ou um Arsenal, ele fica completamente ofuscado porque não está num patamar de qualidade desse género. Mas sempre que encontra assim equipas desta craveira pela frente, e mesmo adversários do chamado autocarro aqui em Portugal, ele destaca-se pela positiva. Ele é muito diferenciado, é bom executador, ele dribla muito bem, e também finaliza muito bem. E notou-se a diferença quando ele entrou no jogo e que mexeu. Isto porque há uma outra razão para além desta, que é com a idade que ele já tem, com o histórico de lesões que também já leva, ele só vai arranjar uma equipa em campeonatos periféricos. Ou então vai para o West Ham, ou vai para o Southampton, na Inglaterra, ou vai para uns gajos que está debaixo da tabela de Espanha, de Inglaterra ou de Itália. A Alemanha esquece, completamente fora de questão. E o Bragança a sair ou vai para a Arábia ou ir para a Itália ou para a Espanha, mas se fosse para a Espanha ia jogar se calhar para o Valência ou para uns gajos que são uma equipa com algum respeito, com algum nome, mas que não andam a lutar por nada. E é assim, entre sair e se de facto agora os indícios físicos deles estão bons, se há ali pernas para andar para ele ser um pouco mais regular e não ter lesões tão graves, eu fazia um bocadinho o esforço, pagava-lhe se calhar perto daquilo que ele quer, e dava-lhe um contrato melhorzinho para o manter no plantel. Porque esta questão aqui da capitania da equipa está-me a deixar um bocadinho preocupado, porque eu não vejo muitos jogadores dentro do plantel com perfil para assumir a braçadeira. João, desculpa, mas diz-me só uma coisa. Tu preferes manter um jogador com as características dele, com o histórico de lesão dele, a ganhar 1,6 milhões limpos por ano, ou ir buscar um jogador, por exemplo, como o Yeremai, que vai ganhar um bocadinho acima disso? É assim, a escolher, eu não sei como é que o Yeremai se vai adaptar. Digo-te o Yeremai, digo-te um extremo. Pronto. Um jogador para ser titular. Um gajo já completamente consolidado, que viesse para cá com a mentalidade que nós queremos, que pega destaque, que é um gajo que literalmente vai fazer a diferença. Obviamente que apostava num outro jogador. Agora, entre ser um tiro no escuro e ser o Bragança, existirem aqui as potencialidades de ele fazer uma equipa regular. O Bragança faz parte do plantel. Agora acho que 1,6 milhões limpos acho que é muito acima daquilo que é o valor do jogador nesta altura. Eu diria no máximo 1 milhão limpos.
e já é muito generoso. Pá, vocês não falaram no Pote, eu vou ter que falar no Pote. Pá, o Pote tem que ser vendido. Então, o Pote está aqui num. Chegou ao Tocou uma ponto de vez na saturação. bola. Tocou uma vez na bola. Tem Chegou- ritmo Arábia Saudita. Ele chegou ao ponto de saturação. Pá, termos perdido a final da taça, ele foi dos gajos mais inconformados, mas conformados ao mesmo tempo. Ele ficou imenso tempo sentado no relevado, tipo, a pensar o que é que tinha acontecido, o que é que não tinha acontecido. Provavelmente estava a pensar na época toda. Ele, ano passado, quando começou a temporada, ele vinha em muito boa forma física e depois lesionou-se outra vez. E depois, pá, parece que fritou a pipoca, lhe deu ali um chilique qualquer e ele nunca mais voltou àquilo que já nos habituou a produzir. E parece-me que ele está completamente fora dela e acho que não. Se ele ficar cá, epá, é daquelas histórias que ou sai herói, já não vai sair herói, ou então vai sair vilão. Epá, e para sair, mais vale sair agora. Vocês não falaram no mercado, eu vou falar só das saídas, se calhar passamos já para outro tema. Miguel, não sei, então não te quero atropelar, mas se calhar. Não, acho que podemos. Eu tenho aqui uma coisa boa para nós falarmos que é. Olha, só aqui uma correção, Miguel, desculpem. O Daniel Bragança ganha, não chega a 1 milhão bruto anual, desde que renovou em 2023. Portanto, eu acho que, eu concordo aí com o João, acho que preferia não dar um tiro no escuro e tentar a renovar com ele. Ele está um bocadinho insatisfeito porque ele estava à espera que o Sporting chegasse até ele e dissesse que queria renovar com ele, mas porque ele sabe também que não vai ser um titular indiscutível, não é? E isso até é bom às vezes, para puxar por eles e ver se rendem, têm que merecer os novos contratos, não é? Não é só porque está a terminar o contrato que lhe temos que renovar e dobrar-lhe o ordenado, não é? Tem que merecer. Portanto, acho que ainda havia aqui uma hipótese para uma renovação, sinceramente. Sim, eu também acho que sim. Acho que há pernas para andar. Eu ia falar um bocadinho do mercado. Do mercado. Não, há aqui um ponto à frente que nós vamos falar e acho que é melhor nessa altura nós metermos essa conversa. Okay. Eu não vou só agora para fechar aqui sim. Só para fechar esta minha primeira intervenção. Fiquei satisfeito por ver sangue novo na equipa e pessoas com vontade de se mostrarem e de dizer que estão ali para virem à luta e que efetivamente querem ganhar títulos com a nossa camisola. E só vem provar que efetivamente existia um ciclo que se estava a encerrar e eu, muito sinceramente, eu não fico com pena nenhuma de ver o Yulman a sair e de ver o Trincão a sair, principalmente pelos valores que estamos aqui a falar e que estão a ser oficializados. O Yulman foi vendido pelo valor que nós queríamos vendê-lo, ponto final, e eu que efetivamente ele vale. O processo não se arrastou, chegaram com o dinheiro e levaram o homem. Sai com todo o respeito, mereceu usar a nossa braçadeira de capitão. O Trincão a sair, para mim também sai bem e não percebo também qual é que é. Vejo muita malta muito preocupada, com grande drama. É de facto, o Trincão é um jogador tornou-se um jogador muito consistente e que oferece de facto bastante à equipa, principalmente desse ponto de vista. É daqueles gajos que parece que não sabe jogar mal, mas ele também tem muitos jogos onde não joga bem, onde anda lá a circular de um lado para o outro, e aí o Miguel vai concordar comigo que ele cascava nele nas lives com muita frequência, que ele tem jogos em que de facto ele está lá e entrega, e está lá o jogo todo, e tenta sempre preencher a sua posição, dá muito à equipa, mas depois parece que às vezes em frente à baliza parece tipo um pastelão também falha muito. É como o Geni também, para rematar é sempre com o pé esquerdo e sempre a puxar para a esquerda para rematar, para tentar arranjar o ângulo, e tem 3 ou 4 mais à frente já não dá. Ou seja, acho que é mais uma boa venda. E para coroar este ciclo seria também o Pote sair. Acho que era o outro jogador que falta sair. Colocaria o Inácio neste lote, mas ainda assim acho que o Inácio ainda tem alguma coisa a dar à equipa. Não tem muito mais para dar e se calhar já acautelando uma futura venda, provavelmente depois desta época será a época em que o Inácio vai embora. Ele e mais 2 ou 3. Mas acho que é gerível a permanência do Inácio um ano mais no plantel. Isto para mim encerra o capítulo das vendas, porque para mim temos 2 gajos que não podemos vender este mercado, é o Maxi e o Diomante, porque senão aí é que desmoronamos a equipa toda. E também estávamos aqui a falar de posições a reforçar, concordo com tudo. O Nuno Santos para mim é muito importante no balneário, mas a carreira dele como futebolista terminou.
O Ioannidis também começa a achar a mesma coisa, muito sinceramente. E aí já vamos lá também, que tem uma pergunta de um seguidor aqui da rapaziada que mandou para falar sobre isso. Mas é assim, eu vou pegar nisso que tu estás a dizer e vamos já para esse assunto então, em vez de ser mais à frente. Eu quero só terminar de deixar aqui uma ideia minha sobre o que eu vi, não é? É assim, e fazendo comparação ao primeiro jogo do ano passado, que é assim, vi um bocadinho mais de alegria neste jogo, este ano, do que tinha visto no ano passado, no primeiro jogo. O ano passado o jogo foi enfadonho, foi triste, foi uma grande merda, honestamente. Eu lembro-me bem. Eu fiquei preocupado. Está bem que depois as coisas começaram a enverdar por outro caminho, mas havia qualquer coisa que era isso que tu referiste aí bem. Parecia uma falta de vontade, entendes? Que era que somos campeões. Não temos nada a provar. Agora, isso, exatamente. Pronto. E pronto. E é à custa desta merda que depois também perdemos a taça. Exatamente. Não tinha visto no jogo do ano passado dinâmicas como vi neste jogo, nem mecanismos. Falaram aí há pouco daquilo das triangulações e tal. No ano passado nem isso houve. E houve 2 golos neste jogo que foram construídos assim, em que vê-se que já há ali qualquer coisa de trabalho. Não é que a gente possa dizer que já há muito, mas viu-se qualquer coisa. Há ali qualquer coisinha de trabalho. Pronto. Agora vamos ver nos outros jogos para a frente. Queria só deixar esta minha opinião para complementar aquilo que vocês disseram, com o qual eu concordo com tudo. Eu pegando aí na questão, e pode ser mesmo tu, João, tem esta questão aqui que eu tinha deixado, que era para o pessoal. Espera aí que isto. Ok. Uma questão que era sobre os valores que nós tínhamos comprado os jogadores, estes 3, e pelos quais nós vendemos. Acho que em relação ao Vítor, é assunto passado, eu acho que foi uma boa venda, não tem. Pelo preço que nós compramos e pelo que nós vendemos, acho que estamos todos de acordo que. Mas eu queria saber a vossa opinião em relação ao Morten e em relação ao Trincão, não é? O ter-se comprado o Morten por os 19 milhões e a venda por 40, e o Trincão 18 milhões e a venda por 45. João, podes começar tu já, e se tiveres mais alguma coisa para dizer sobre o mercado, aproveita, e depois o Guilherme e o André a seguir farão o mesmo. Em relação aos valores, eu acho que é um excelente indício. Finalmente o Sporting começou a conseguir contratar, e hoje em dia temos que nos render às evidências, não é? Que há 15 anos atrás um gajo dava 3 milhões por um gajo, depois vendia por 20 ou por 30 e era um grande negócio. Hoje, para se comprar um jogador que tenha capacidade de conseguir jogar para ser campeão em Portugal e para não comprometer e acrescentar algum valor na Champions, abaixo dos 10 é muito difícil. E mesmo assim, mesmo acima dos 10 já se começa a revelar ser muito, muito complicado. Mas finalmente conseguimos aqui inverter a tendência. Eu lembro-me que durante muitos anos, para já, ninguém queria vir jogar para o Sporting. Era sempre muito complicado convencer jogadores a virem para as nossas equipas e fazerem parte dos nossos projetos desportivos. Depois, tínhamos sempre aqui um grande problema. Tínhamos sempre as equipas carregadas de entulho e cheio de malta que não interessava a ninguém. E comprávamos caro e vendíamos barato. E finalmente a tendência inverteu-se. Espero que seja para continuar e que, se calhar daqui a 3 ou 4 anos estejamos a vender o Doumbia por 40 milhões ou por 50 milhões. Há muitas pessoas que se queixam muito dos valores das vendas e tudo mais. Eu não entro nesse chorrilho e explico já porquê. Um tipo como o Morten, que veio por 18 milhões, cresceu e fez jogador no Sporting, deu-nos 2 campeonatos, uma taça de Portugal, sai agora pela porta, não é porta pequena, mas pela porta normal, pronto, chamemos-lhe assim, e faz 2 excelentes campanhas na Liga dos Campeões, onde passámos a fase eliminar. Dá lucro ao clube. Tu dirias porta pequena pelo facto do Sporting não ter ganho nada este ano, não tal e qual. Não pela atitude por alguma que ele atitude dele, claro. Não, pelo contrário. É importante realçar isso, que eu já sei que vão respeitou-nos sempre até ao final. Estás a dizer que não sei, eu já sei como é que é o pessoal. Respeitou-nos sempre até ao fim, foi muito correto connosco, um excelente profissional, e era assim que todos deveriam ser. Não fez chantagem, não entrou em jogos de bastidores com os empresários. Só tenho boas coisas a dizer do Morten. Acho que ele em algumas situações deveria ter sido um bocadinho mais duro com os companheiros, por causa desta questão do compromisso e da falta de vontade em provar que continuávamos a ser a melhor equipa em Portugal. E eu acho que se tivéssemos ganho a taça o ano passado, em função do futebol que foi apresentado em alguns momentos-chave da época,
podíamos dizer isso, que se calhar pá, éramos a melhor equipa ainda em Portugal, embora não tivéssemos ganho o campeonato, por ter sido uma época muito longa, desgastante e com um plantel muito curto. Mas assim sendo, pá, eu meti essa categorização no saco e depois venho dizer no final, se formos campeões, voltámos a ser os melhores, porque neste momento não somos. Mas eu acho que relativamente às vendas não tenho muito mais a dizer. O Trincão também é bem vendido para mim, para mim está no auge da sua valorização. E temos agora também a ver isso com o Pote, não é? Vamos ver um bocado aflitos para vender o Pote por 25 ou 30 milhões, que é o que o Sporting quer. Eu acho que vai ser mesmo muito complicado, porque em função daquilo que o Pote fez a época passada e a atitude com que ele anda e a forma como ele se apresenta em campo, mesmo de forma física, parece que ele está um bocado pesado. Vai ser difícil convencer alguém a pagar estes valores por um gajo que vai ser também uma perfeita incógnita, não é? É um gajo que quando está bem tem magia nos pés, pá, não me esqueço do que é que o Pote já fez por nós. É um jogador por qual eu tenho um carinho muito grande. Lembro-me também aqui de uma excelente, para mim a melhor exibição que ele fez com a camisola do Sporting foi num jogo de Champions League em 21-22 contra o Borussia Dortmund. Pá, fez uma jogatana brutal em casa, ganhámos 3-1, ele marcou 2 golos, um deles excelente, um remate de 30 metros do meio do campo, fora da área. Pá, o Pote vai sempre ser um jogador que me é muito querido, mas parece-me que está na hora dele sair. Ok, Guilherme, a tua opinião agora sobre este assunto? Epá, eu por acaso estava aqui agora a ver, vou só aqui dar uma informação, estava a ver agora mesmo que o Salazar já foi apresentado pelo Sporting, agora mesmo, e a apresentação foi espetacular porque foi feito ele a fazer um cozinhado numa cozinha e vão dando os números do 1901, 1902, 1903 e o 04 não aparece, foi lindo. Espetacular do Sporting. Portanto, já está corrigida aquela questão do ecrã. Para a malta que andou aí a falar do ecrã, está corrigido. Não, eu acho que assim, por exemplo, esta questão do Trincão ainda não está fechada, porque o Trincão ainda não acordou o salário ainda com o clube da Arábia Saudita. Portanto, isto até, eu acho que, espero que não se torne, mas eu acho que o Trincão pode se tornar uma novela, porque de repente, se o clube saudita rói a corda, temos uma bomba na mão. Porque temos um jogador que quis sair para ir fazer a vida dele, não é? E depois, de repente, nós temos um dos maiores ativos do Sporting a querer ficar no clube, não é? Porque, de repente, isto pode não haver alternativa e pode não aparecer um Liverpool ou outro clube qualquer como ele achava que ia aparecer e não apareceu. E podemos ter aqui mais uma novela que eu espero que não se torne uma novela, porque nós não precisamos disto. Acho que o jogador quis sair, quer sair na altura certa. Eu entendo que os jogadores também têm a sua vida e querem fazer a sua vida, acho que está tudo certo. Desde que o dinheiro justo fique no Sporting, por mim não há nenhum jogador que não seja vendável. Tal e qual. Pá, e o que ele vai ganhar na Arábia Saudita, desculpa estar-te a interromper, Guilherme, é pornográfico. Pá, é impossível competir com aquele tipo de valores. 50 milhões pelo Trincão acho que é uma venda excelente. Não podemos ser ingênuos e dizer que não é. É uma venda claramente excelente. Agora, pronto, lá está. Temos que arranjar um substituto que tenha as características e as condições de jogo que o Trincão tinha, nomeadamente, como eu já falei na confraria anterior, 2 dígitos de gols e de assistências nas últimas 2 épocas, e acho que isso é muito importante. Porque nós não podemos continuar a depender de um ponta de lança para fazer gols, porque já não temos o Vítor lá na frente. E o Suárez, bem se viu o ano passado, que o Suárez é um excelente jogador, um ótimo executante, mas o Suárez sozinho não ganha campeonatos. E o Miguel já falou sobre... E o Miguel já falou sobre isto mais do que uma vez, e é a realidade. O Suárez tem oportunidades de golo flagrantes que em jogos fechados nós precisamos ter um ponta de lança ou um jogador que venha de fora resolver. Fiquei acordado aí a ver até às 2 da manhã para ver a Colômbia, que era para ver se via o Suárez, não vi. Nem titular foi nos primeiros 2 jogos. Não, mas mesmo quando ele até entrou... Se o Córdoba não se tem lesionado, ele nem jogava. Exatamente. Jogava só e entraria só. Bom rapaz, não estou a dizer muito bom rapaz, e tal, não. Pronto e tal. Só que não é, voltamos à velha história, não é aquilo que a gente estava a falar, mal habituados. Uma época muito boa. Exatamente, eu acho que é um bocado isso. Acho que neste momento os estándares do Sporting estão num nível de excelência tão alto que isso também é importante, e acho que isso é uma parte importante que o João falou há bocado do sangue novo, que eu acho que também é interessante falarmos. Que esta questão das contratações, eu acho que é importante contratar, mas fazer ver os jogadores que já há um padrão. E que os jogadores têm que cumprir aquele padrão e têm que perceber que se aquele padrão não é atingível,
não é atingido, o jogador tem o banco, porque isto aqui no Sporting neste momento, com esta renovação, não vai haver titulares de caras. E acho que isso também pode ser interessante, porque isso pode espremer aqui o máximo dos jogadores. E eu sou um claro idealista e tenho essa questão, sempre tive essa ideia, que um plantel é muito mais forte quando tem competição interna. E eu acho que o ano passado faltou isso. Nós tínhamos jogadores que não tinham competição interna. E isso faz com que os jogadores se acomodem, porque sabem que jogos bem ou jogos mal vai jogar. O Soares continua a não ter. Não tem. O Trincão não teve. O Géni nunca conseguiu preencher o espaço. Por exemplo, nós nunca tivemos um jogador a vir para dentro. O Géni ficava muito colado à linha. Quando o Luís Guilherme entrava ou vinha, também não conseguia vir muito para dentro. Portanto, o Trincão não teve um substituto o ano passado. O Pote não teve um substituto o ano passado. Portanto, isso eram jogadores que sabiam que iam jogar porque tinham que jogar porque não havia mais ninguém. E eu acho que isso aí foi uma circunstância que eu penso que até o próprio Morton, durante alguma parte da época, também baixa um bocadinho de rendimento, tem um bocadinho a ver com isso, porque não havia suplente. E acho que esse ano isto não vai acontecer. Relativamente ao Morton, acho que é uma venda na altura certa. Acho que o Morton deu mais ao Sporting até do que muitos jogadores que eu já vi passar no Sporting, que saíram supostamente por uma suposta porta grande, que nunca a tiveram, porque o Morton sai bicampeão do Sporting. E eu acho que isso acho que é o maior orgulho que um Sportingista pode ter foi ter visto o Morton ser capitão e bicampeão. Acho que o Morton representou tudo aquilo que é os valores do Sporting, tudo aquilo que é os ideais de sofrimento, de esforço, de dedicação, e saiu na porta grandíssima porque sai como bicampeão. E acho que nós temos esta circunstância agora, estarmos um bocadinho órfãos de liderança, mas eu acho que isso também é bom. Acho que é nestas alturas que os líderes se formam, e acho que o Sporting está a precisar de algum líder que se chegue à frente. Eu gostava que fosse muito sinceramente o Maxi. Acho que o Maxi tem todas as características para ser líder neste plantel, mesmo não sendo capitão, porque eu acho que um líder não tem que ser sempre capitão. E com eu um acho ano e Maxi... meio, achas que 1 ano e meio de clube já pode, como é que eu ia dizer, viabilizar essa condição de capitão? Eu ia perguntar isso depois, agora quando acabasse a intervenção do André, eu ia-vos fazer essa pergunta. Mas é como eu te digo, acho que o Maxi pode ser líder sem ser capitão. Líder dentro do balneário e líder dentro daquilo que é a equipa e dentro daquilo que é o jogo, o campo, dentro do próprio campo. Acho que ele pode ser líder sem ter a braçadeira, na minha opinião. Viu-se isso, ele não era capitão do Uruguai e foi o jogador mais intenso e puxou mais pela equipa durante o Mundial. Melhor jogador. Portanto, eu acho que o Maxi pode ter esse papel. Acho que o Inácio vai ser o capitão natural, na minha opinião, e acho que o Rui Silva vai ser o segundo capitão. Acho que é hereditário, acho que vai ser ali a passagem, vai ser o Rui Silva vai ficar como segundo capitão, até porque é um bocadinho histórico no Sporting o capitão, um dos capitães ser o guarda-redes. Já temos isso em vários exemplos, o Ricardo, o Rui Patrício. Portanto, acho que isso pode acontecer. E é isso, acho que não há muito mais a acrescentar relativamente a esta questão. Ok. João, pediste para falar? Sim, queria só dar aqui uma nota, é muito rápido, mas muito importante, que é em relação ao sinal que foi dado pela direção face à nossa equipa profissional de futebol. E aqui também poderá ser uma peça-chave essencial para que o nosso treinador mostre uma façanha que não conseguiu mostrar até agora, que é o facto de estar a apostar na saída dos jogadores que eram considerados as peças fundamentais do plantel, e o treinador estar a ter, de certa forma, alguma liberdade para construir uma equipa desde o início e ser ele aqui o verdadeiro timoneiro e a pegar numa coisa que ele construiu praticamente desde o zero. Isto é efetivamente importante porque a direção não se revelou refém de nenhum jogador. Acreditou no treinador e está-lhe a dar ferramentas para ele se ingrar. Eu acho que isto é muito importante. E já tinha sido feito com o treinador anterior e agora está a ser feito com este, e é muito bom sinal. Ou seja, de que era o erro que nós cometíamos muitas vezes anteriormente, que era o primeiro sinal, o primeiro mau sinal, a primeira tempestade que nós tínhamos no horizonte, era logo para sair. Pronto, e depois houve uma altura em que andávamos a pagar 4 e 5 treinadores ao mesmo tempo. Para mim, se existe o voto de confiança e é para manter, então, e se temos neste momento capacidade financeira para o fazer, deem as ferramentas ao homem para ele mostrar trabalho, e acho que até agora as coisas estão a ser bem feitas. Portanto, isto também me deixa esperançoso e com aqui um feeling positivo para o que aí vem.
Ok. Só para fechar o tópico, quem seria para ti o capitão? Epá, eu acho que o Inácio, pronto, já estava no lote de capitães anteriormente, será para manter, senão é mau para o próprio jogador, porque depois existe ali a parte da despromoção. O Maxi para mim seria para também englobar no lote de capitães. Provavelmente o Rui Silva também será, não só pelo estatuto que tem dentro do balneário, nota-se que é um tipo influente, mas também pela experiência que tem, embora não seja um guarda-redes extraordinário, na minha opinião. É um guarda-redes, pá, é Sim. razoável para o Sporting. E para mim eu colocaria o Maxi e o Quaresma. Ok. Portanto, seriam estes 5. E o Bragança. Pois, era Destes isso. cinco. Eu no fim ia-vos dizer isso. E se o Seriam Bragança estes cinco. fica, como é que é? Que o Bragança o ano passado era o terceiro capitão, né? Olha, e há notícias que o Bragança vai renovar e vai possivelmente passar a ser o segundo capitão. Pois, Vi agora aqui que na... faz todo o sentido. Sim, o Porque Bragança já é o um ano xisto. passado era ele ficando, tem que ser um dos capitães. Não Eu sendo quando vi ele. o jogo agora na terça-feira, quando vi o Bragança a jogar, tem que ficar, Ok. vai renovar, quase certeza. André, agora tu a mesma coisa e depois diz-me no fim quem é que tu achas Sim. que vai ser quem é que achas que vão ser os capitães também. Olhem, só para frisar aí nas contas que tu tinhas, aí Miguel, entre Vítor, Yulman e Trincão, já nem meto aqui os 5 milhões do Arder, nós temos aqui 92 milhões de mais-valias que fizemos entre compra e venda. Isso é muito importante, mas 75% do bolo veio do Vítor, não é? A saída do Trincão, eu acho que por estes valores acho que é muito bom financeiramente. Porquê? Porque é um jogador que já esteve na Premier League, não conseguiu provar, esteve na Liga Espanhola e não conseguiu provar, e daí eu achar que acho que clubes de Inglaterra ou de Espanha não iam estar dispostos a dar 45 milhões pelo Trincão, por causa mesmo dessas passagens, e só mesmo a Arábia. Eu acho que é um bom negócio para nós, financeiramente. Agora, desportivamente, perguntas-me assim, o gajo que vem para substituir o Trincão vai ser igual a ele? Já nem digo melhor, igual. Essa é que é a grande questão para mim. Tenho dúvidas, apesar de eu não ser o maior fã do Trincão, porque acho que é um daqueles jogadores típicos que para a Liga Portuguesa dá, né? Porque jogamos sempre contra clubes de craveira mais baixa, com todo o respeito, mas naqueles jogos mais intensos, que é preciso ir à luta e meter o pé, tal como o Pote, tu não vês o Trincão. E essa é que acho que é a realidade. Mas como o Guilherme tinha dito na última confraria, e hoje voltou a reiterar, os números que ele apresenta, não é? Vai ser difícil arranjar um igual, quanto mais melhor. Relativamente ao Morten, esta aqui é uma questão um bocado complicada, porque nós muitas vezes não fazemos ideia o que é que se passa dentro do clube, não é? Infelizmente, e pensamos que o que se passa é um cenário, mas quando o que se está a pensar é efetivamente outro. Eu acho que acaba por ser um bom negócio. Vendeu por 40 milhões porque é um jogador que nas últimas 2 épocas não se conseguiu valorizar, no sentido em termos de valor de mercado, não se conseguiu valorizar. Este ano tinha o Mundial, a Dinamarca não foi ao Mundial. E o que é que eu posso dizer sobre o Yulman? Nós ficamos com uma boa impressão dele, mas ele à altura do jogo com o Aves, ele esticou e roeu a corda com o Sporting. Ele não quis jogar, e havia muitos jogadores do plantel que até ficaram revoltados com o Yulman. Eu não sei agora se vocês viram até as declarações do Luís Guilherme, que diz que os jogadores vão, mas o Sporting fica, não é? E acho que é um bocado por aí. Nós também, acho que aqui tem que pôr aqui um bocadinho o dedo na ferida, porque nem tudo é visível cá para nós, não é? Cá para fora. Que há muita coisa que se passa lá dentro que é muito difícil nós sabermos, e quando se sabe alguma coisa, eu acho que é bom trazermos aqui para a malta e principalmente para a rapaziada, para a malta da rapaziada e para os sportinguistas também poderem ver e saber que nem tudo é como se diz e como se fala. Eu acho que aqui para não estar a perder muito mais tempo, acho que já estamos aqui um bocado também com algum tempo aqui no nosso debate. Podes seguir, Miguel, se quiseres. Não, eu aproveitava e fazia já uma pergunta questão do que foi capitão. enviada. Hã? Falta uma questão do capitão. Era Não, isso que quis dizer? Era a que faltava, que eu queria que tu dissesses também a tua Ok. opinião. Depois a Sim, seguir sim. eu vou com uma pergunta aqui de um. Está certo. Então, do capitão, eu acho que vai ser o capitão, acho que vai ser o Gonçalo Inácio.
segundo capitão o Daniel Bragança, muito provavelmente, e terceiro acho que vai ser o Rui Silva, muito sinceramente. Acho que em termos de balneário, aquela força... e temos a questão do Nuno Santos também, não é? Vamos ver como é que está, né? Se consegue jogar ou não, também está no lote dos capitães, como é óbvio. A questão do Maxi, acho que em termos de balneário, tomara nós termos 11 gajos como ele, não é? Acho que para puxar a malta para cima, mas também às vezes o temperamento que ele tem, não é? Às vezes também não é muito fácil para ser em termos de capitão, não é? Acho que ainda ele vai muitos mais cartões do que o que já leva, possivelmente. E pronto, acho que é tudo relativamente a esta questão. Ok, então terminamos esse tópico e eu vou pegar aqui numa pergunta que é para finalizar mesmo a questão sobre a equipa, que foi o Zé Medeiros. O Zé Medeiros mandou aqui... o Zé Medeiros, que é um seguidor da rapaziada, né, que diz: uma pergunta para vocês, rapaziada. Eu acho que precisamos de alguém para competir com o Soares, porque o Ioannidis parece que veio passar férias outra vez lesionado. Qual a vossa opinião, rapaziada? Bom fim de semana. Pronto, isto vem na sequência do que estávamos a falar há pouco, do Soares praticamente não ter ninguém que lhe faça sombra, né? E o Ioannidis, com muita pena minha e nossa, porque do pouco que a gente conseguiu ver jogar, ele até aparenta ser um jogador que podia ser uma solução, mas que infelizmente, devido às lesões todas que ele tem tido, não se tem mostrado como solução. Então, o que é que vocês acham? Eu agora começo pelo Guilherme. Guilherme, qual é a tua opinião? Sinceramente, eu acho que nós estamos numa fase ainda muito inicial de toda esta situação. Acho que vamos precisar de ter aqui algum tempo e espaço até para perceber o que é que isto vai dar, porque eu continuo a dizer, e vou pegar um bocadinho também no que falei com o Miguel, lembro-me na altura do Regido, porque isto está tudo a ser muito, muito recente, tudo muito recente, mas nós temos que ver também aqui a questão... Eu acho que o Rafael Nel tem capacidade para fazer parte do plantel e acho que tem qualidade, e viu-se perfeitamente neste jogo que o Rafael Nel está a evoluir e não sei se vocês acompanharam Sem dúvida. Aliás, o segundo gol do jogo o segundo gol agora no Celtic é praticamente todo dele. Sim, não sei se acompanharam a última competição do Sub-20, ganhámos o último torneio do Sub-20 a nível internacional. O Rafael Nel foi eleito o melhor jogador da competição. E eu acho que o Rafael Nel pode ser um jogador que pode realmente fazer já um parte do plantel direto. Sei que o Sporting está a tentar contratar um jogador, fala-se daquele jogador inglês que está que eu penso que esteve emprestado ao Oxford, que é um jogador assim, estilo Liam Delap, um jogador forte fisicamente, é miúdo também ainda, tem 19 ou 20 anos. Portanto, acho que está-se a tentar ir buscar ali um estilo de jogador também para tentar jogar mais em transição. Como espero tínhamos que tecnicamente seja um bocadinho melhor. Sim, mas não parece-me ser um jogador mais do estilo do Vítor, um jogador para correr para a frente e mais apostar na finalização e nos jogos mais direcionados. Sim. E a verdade é isso. Nós temos jogos que precisamos disso e não tivemos ano passado. Precisávamos de um jogador fisicamente forte para abrir espaços. Saca-rolhas. Mesmo que fosse, o saca-rolhas. Mesmo que fosse para um ressalto ou uma segunda bola, entrar alguém e bater. E fazer golo. E nós não tivemos isso ano passado. E eu acho que o Nel pode ter essa característica. Acho que perde outras características que ele tem muito boas, especialmente de jogar de costas para a baliza. Acho que é um jogador que faz um pivô muito, muito interessante. Acho que é um jogador tecnicamente nesse aspecto. Segura muito bem a bola de costas para a baliza e eu acho que isso também é interessante. Vamos ver. Eu acho que vai entrar um ponta de lança. Vou-te ser honesto. Acho que vai entrar um ponta de lança e acho que o Ioannidis, a lesão que o Ioannidis tem, e eu sendo profissional da área de saúde, principalmente da recuperação clínica, a lesão que o Ioannidis tem sem cirurgia é muito, muito, muito ambígua. Nunca se sabe o que é que ele pode voltar a dar. É o ligamento colateral, não é? Não é o ligamento colateral. Pois. Sim. André, qual é a tua opinião? Pegando já nesse aspecto do Ioannidis, vocês vão dizer que eu sou maluco, mas eu continuo a dizer, em condições normais, Ioannidis fisicamente, Ioannidis ia ter mais tempo de jogo, tenho quase certeza disto, do que o Soares. No entanto, tu tens um jogador que continua a ser uma incógnita, não é? E nós queremos jogadores limpos, como o Trincão. O Trincão acaba por ser um jogador barato. 3 anos, nunca tem lesões, graças. Não é? Agora que temos aqui o Ioannidis, ainda não jogou sempre a jogar 90 minutos. Sempre a jogar. Acho que o ano passado, se não foi o jogador com mais minutos, esteve mesmo ali
esteve ali no top 3, mas facilmente. E acho que é uma questão que tem que ser muito bem avaliada. Eu tive, infelizmente, também uma ruptura no ligamento cruzado anterior e também tive um estiramento no ligamento colateral. E o que é que o médico me disse logo foi: olha, você quer fazer desporto, não quer? Então um tratamento conservador, esqueça. Vamos operar. Pá, e passado 18 meses, olha, cá estou eu, não é? Cá estou eu. Sem dúvida. Este gajo começa, vai jogar, há ali um choque ou qualquer coisa, não é? Mais 3 meses encostados a tentar. E tem que ser muito bem avaliado. Acho que isto a equipa do Sporting tem que ver. Se é um jogador que vai ser uma incógnita a época inteira, temos que ver uma opção, para nem que seja alguém a custo zero ou uma opção assim mais barata. Mas um gajo que até. Do Sporting, que o Sporting quis operar, a seleção grega é que não quis operar. Os médicos da seleção grega. Sim. Mas é o Sporting que lhe paga a Grécia estava ainda com hipótese de ir ao Mundial. Sim. E ele não quis operar pela possibilidade de poder ir ao Mundial. Sim, claramente. E eu acho que temos que analisar muito bem esta questão porque o ano passado não deu, pá. O Suárez andava de arraste, não deu. Foi muito mal. E o Rafael Nel, para a terceira opção dá, mas segunda opção, pá, pode safar ali uma vez ou duas no campeonato português, mas não é, está longe de estar o ideal. Vamos jogar a Liga dos Campeões, graças. Ainda é muito terrinho. É muito terrinho, não pode ser. E há outro jogador também que eu posso juntar à equação, que é o Debas, não é? Vamos ver se não vai ser outra época como a época anterior, não é? Também continua tudo domingo incógnito. O que é que se passa com o Debas? Quando vier está bom para jogar, não está? Exatamente. A nível de lesões, não é? Acho que é algo que também temos que considerar e debater, mas não somos nós aqui os 4, não é? Claro. Que temos capacidade de tomar alguma decisão, não é? Exatamente. João. Em relação ao Ioannidis, já tinha falado umas quantas vezes sobre isto. É assim, acho que entramos aqui num patamar que já é um bocado de desrespeito contra o clube, porque se ele é um atleta profissional contratado pelo Sporting, tem uma recomendação médica da nossa equipa para ser operado e para dar algo à equipa, para ter rendimento, foi para isso que ele foi contratado e ele se recusa a fazer, não sei, parece-me que começam a existir aqui algumas bases para que, das duas uma, ou ele arranja alguma alternativa para ser colocado e não ser um buraco financeiro para o clube, porque ele foi um jogador caríssimo. Temos que ser frontais e dizer as coisas, chamar as coisas pelos nomes. João, ele ganha quase 2 milhões brutos por ano. E não é só isso. Ele custou praticamente o mesmo que o Vitor custou. Pá. Exatamente. 20 milhões, né? Fora 22 milhões. 22 milhões. E é assim, daquilo que estamos a ver, ele já não vai ter retorno nenhum. Então, se é assim, se recusa a ser tratado e a receber o tratamento que vai curar a lesão que ele tem, e a recuperação é muito longa, ou seja, se ele não fica preparado para esta temporada e se não consegue fazer alguma coisa esta temporada, o que é que vamos fazer ao Ioannidis? Vai ficar encostado para depois sair a custo zero? É o que lhe vai acontecer. E é um negócio ruinoso para nós. Isto é um caso muito, muito bicudo e muito sério. Eu acho que deveria ser encarado com mão firme por parte da nossa direção e por parte da nossa equipa técnica. Mas sim, o Soares precisa de concorrência. Eu acho que o Rafael Nel é um jogador muito, muito interessante e muito importante, mesmo em função daquilo que já tinha mostrado na época passada. Eu acho que acrescenta valor e que já é capaz de ser titular em alguns jogos pelo Sporting. Ele tem que jogar mais vezes, mais minutos, porque sempre que ele entrou a época passada, ele entrou sempre bem. Ele nunca fez as neiras, nunca comprometeu, veio sempre dar alguma coisa à equipa, veio sempre para agitar o jogo. Nós ficávamos sempre mais perto de marcar gol quando o Nel estava em campo. E quando comecei a ver aí algumas notícias dizer que ele era para ser emprestado e mais não sei o quê, eu torci logo o nariz, porque não me parece que seja o tipo de jogador para ser emprestado como era o Rodrigo Ribeiro, que era um gajo muito tímido, entretanto já foi vendido também, mas sempre que entrava, não mostrava aquilo que o Nel mostra. Sim. Não tinha um perfil tão possante fisicamente, era um gajo muito mais comedido no toque de bola que tinha, menos propenso a choque. O Nel entrega-se mais ao jogo, que se calhar também tem um arcabouço físico diferente, mas é um jogador que eu aprecio e que para mim é para manter no plantel. Se de facto já estamos aqui a pensar que o Ioannidis não vai ser opção durante a temporada, então sim, temos que ir buscar mais alguém, nem que seja sob o registro de empréstimo, como fizemos com aquele chaval, o Derry. Não falámos dele, mas ele também deu aí umas notas interessantes agora neste jogo, muito desinibido, também sempre a tentar procurar rasgar pelo corredor esquerdo e fazer ali a diferença. E basicamente, quanto ao Ioannidis é isto. Eu já esgotei a paciência, sinceramente, depois sempre que o homem aparece, eu vi uma imagem aí que era tipo
um vídeo dele dos nossos treinos, em que era a fotografia dele e ao lado um urso que tinha acabado de hibernar. Pá, e pareciam exatamente iguais. Pá. E não pode ser assim, não é? Principalmente um gajo que mal jogou a temporada passada, chegar com esta predisposição a um estágio de pré-temporada para jogar à bola, que é a profissão dele. E ele não se está a adaptar bem a Portugal, João. A namorada dele fez umas declarações, eles não estão... Acho que não está a correr, fora dos relevados também não está a correr muito bem aqui a adaptação aqui a também não Lisboa. podemos ser insensíveis a essas coisas, é pá, mas venhamos e Sim, sim. convenhamos. Claro. O homem ganha 1 milhão de euros limpos por época, pá. Eu aposto que a malta que vem aí do Bangladesh trabalhar para Portugal também não se adapta bem e ganha 900 euros. Se eu ganhasse 1 milhão de euros por época, podiam É isso. mandar para a Lua. Pois, Um exato. avião cheio de vinho e não sei o quê, e eu ficava lá e não me chateava Não, mais. acho que essa isso não é conversa- desculpa. Eu acho que isso não é E ver o desculpa. E Sporting, acho uma que televisão. Claro, então. certo. Não, acho que isso não é desculpa e acho que o Sporting tem ali um problema muito grave para resolver, porque aquele jogador com aquele histórico de lesão para ser vendido, é que o problema é que a lesão saiu cá para fora. Se não tivesse saído, ainda era uma coisa. A lesão, a partir do momento tem que sair cá para fora, matou o jogador a nível de mercado. Sim, Pois. sim, ninguém lhe vai pegar. Exatamente. E a questão aqui da adaptação e mais não sei o quê, eu sei que quando estamos aqui a falar de futebolistas profissionais é uma realidade completamente à parte e da qual nós, adeptos, sócios, estamos completamente aliados. Mas venhamos e convenhamos, é preciso que esta gente às vezes deixe a terra e tenha noção daquilo que anda a fazer e do dinheiro que anda a receber. Se calhar para o Ioannidis receber 1 milhão de euros por época, comparativamente a alguns colegas que ele tem, Solis, por exemplo, é pouco dinheiro. Mas para o comum dos mortais é muito dinheiro e nós não aceitamos muito bem esta questão de estou a ter desafios e tal. Epá, Até para então outros olha, colegas dele. Até e para não é outros só isso, colegas então, mas dele olha no lá, plantel. também Como é que reparemos lá fica no o seguinte, Rafael Nel? Como é que fica o Rafael Exatamente. Nel, por exemplo? o Rafael Tem não deve retorno receber 5 mil euros por desportivo. mês, não é? Epá, por Não exemplo, recebe já 5 mil, mas se calhar recebe 30 ou 40 mil. pronto, mas vamos lá fazer aqui uma comparação. Então, se o homem recebe 1 milhão de euros por época, epá, se está mal psicologicamente, contrata uma equipa de psicólogos e psiquiatras ou coach para o acompanhar e para ele finalmente render e para fazer jus ao ordenado Exatamente. que recebe. Exatamente. Porque é o Sporting que lhe paga o ordenado, então. Mas estamos a brincar ou quê? Ok. Rapaziada, batemos 1 hora. Eu tenho aqui mais 2 tópicos, mas que são. É uma pergunta até do Luís Parreira, que por acaso participou no Regidos da Rapaziada. Luís Parreira, diretamente de Nova Iorque. Grande abraço para o Luís, para ti e para todos os sportinguistas espalhados pelo mundo. Ele esteve na live também. Ele esteve na live. Exatamente, Não foi do esteve jogo. na live. Foi. E para todos os que participaram no Regidos do Leão, obviamente, no Regidos da Rapaziada, Regidos do Leão, Regidos da Rapaziada, porque troquei aqui as marcas. E o Luís disse: olá a todos, rapaziada, espero que estejam todos bem. O que acham desta possibilidade do Palhinha ir para os Rabolhos? Fake news ou realidade? Um abraço aqui de Nova Iorque, saudações leoninas, best Luís, grande abraço para ti, Luís. Não foste só tu que mandaste a pergunta, Luís. Eu estou aqui a fazer porque tu mandaste diretamente por mensagem, mas houve vários seguidores da rapaziada que nos comentários das últimas confrarias, sobretudo a última em que punham lá, e falem disso do Palhinha, falem disso do Palhinha. Eu na live, eu já disse o que tinha a dizer. Eu não vou falar de jogadores que não são do Sporting, não vou dar, mas eu entendo que vocês queiram saber e por isso nós vamos pôr aqui para que o André, o Guilherme e o João possam dar a opinião deles em relação a isso. E se calhar começo pelo João agora, inverto a ordem. João, queres falar alguma coisa sobre isso do Palhinha? Achas que é mentira, é realidade? O que é que tu achas? Eu vou ser curto e grosso em relação aqui à situação do Palhinha. A questão do Palhinha, para mim, deixa de ser um tema a partir do momento em que o jogador começa a fazer sapateado para ver se vem para o Sporting ou não. Ok? Esta situação faz-me lembrar aqui, há uns anos, a novela que também houve com o João Mário, que depois foi parar aos Rabolhos, e o João Mário conseguiu a proeza de ser odiado em 2 clubes rivais. Não é querido nem num lado nem no outro. E a mudança foi simplesmente por uma razão. O João Mário queria ganhar um ordenado que eu, na minha opinião, não merecia ganhar no Sporting e que o Panelas lhe ofereceu. Ele foi para lá fazer a vidinha dele. Pá, cada um coce com as suas próprias linhas e cada um sabe de si. Se o Palhinha também quer fazer isto, por mim está tudo bem. Ele não é jogador do Sporting, como o João Mário também na época não era. Exatamente. Ele vai para os Rabolhos ou se vai para os Andrades, isso é uma escolha dele. Agora, ele que não esteja depois à espera de lá umas palmadinhas nas costas quando chegar a Alvalade,
quando anda aqui nestes jogos de bastidores, quando se soube que existia interesse e que o interesse foi materializado através de uma proposta, e ele ficou assim um bocadinho na retranca a ver se vinha ou se não vinha. Para mim isto é logo mau indício. Se quer vir, vem. Ponto. E faz força para vir. Nem que seja para estar perto dos filhos, etc. Ok? E depois fica aqui a sensação de ele estar a dar a baile. Num dia mete um coração verde, depois no outro dia mete um vermelho, depois no seguinte mete um azul. Ou seja, parece que também está aqui meio que se está um bocado a cagar e que ele está menos preocupado. Exato. E ele está menos preocupado do que todos nós. Epá, isso eu posso garantir aqui, neste momento. Ok? E depois vamos lá ver uma outra coisa. O Bayern quer recuperar parte do dinheiro que investiu nele. Epá, nunca na vida o Sporting pode dar 25 milhões de euros para um jogador com 31 anos. Ok? Eu só aceitava dar-se este tipo de dinheiro se fosse o Lewandowski ou se viesse o Vítor a continuar a marcar 30 e 40 golos por temporada, que era um gajo que chegava cá e rendimento imediato. Pá, muito por via de que o Palhinha é um médio defensivo. Não, e fora de que aparece essa oportunidade de negócio e depois tu já tens comprado 4 gajos para o meio campo. Epá, e quando vendemos o Palhinha por 20 milhões, isto não faz sentido nenhum, ok? Agora, se alguém quer enfiar o Barreto, eu não estou a ver a frutaria a enfiar este Barreto, porque acho que andavam aí a falar que dão 7 milhões para um coreano que é titular na seleção da Coreia do Sul e até me parece ser um bom jogador. Pá, os únicos que eram capazes de enfiar este Barreto, também pelo historial que o próprio Palhinha tem com o rabolho da lágrima, seria o Panelas. Pá, e na minha opinião também, acho que nem o Panelas cai neste engodo, porque é mesmo muito dinheiro para um jogador que já não vai dar depois qualquer tipo de retorno financeiro, e a vir por esses valores só se fosse para assinar um contrato por 5 épocas e sempre para dar o máximo, sempre headline, ao estilo de outro gajo que também fez, também é um gajo que é odiado por nós, que é o Moutinho, continua a jogar a bola e também não sabe jogar mal. Foi perdendo qualidade, que é o normal com o avançar dos anos e da idade, mas continua a ser um gajo extraordinariamente regular, ok? Mas mesmo assim eu não estou a ver o Palhinha por este dinheiro a voltar a Portugal. É muito difícil. Guilherme. 30 segundos. Não acredito que o Palhinha venha para Portugal. O Aston Villa já entrou em conversações e o Aston Villa perdeu agora o Tielemans. E acho que vai haver uma renovação ali no meio campo deles também, portanto acho que o Palhinha encaixa ali bem. E para terminar, deixo só estes números, portanto são 25 milhões de transferência direta, mais 16 milhões de euros em 4 anos de contrato, são 41 milhões de euros para quem comprar o Palhinha com 31 anos. Isto é de loucos. Boa. André? Eu não me admirava nada. Eu já vos tinha dito em off. Eu joguei no Palmense na altura quando o Palhinha estava emprestado ao Moreirense pelo Sporting. Joguei com o irmão dele, que joga na mesma posição dele e que agora é empresário do Palhinha. E sei que eles são rabolhos. São rabolhos. Portanto, não ficava nada surpreendido se isto acontecesse. E até vos digo uma coisa. Acho que o Sporting aqui teve muito bem. Tentou o jogador disse que dava prioridade ao Tottenham na altura, não é? E o Sporting muito bem, seguiu o seu caminho e foi buscar o Altimira. Se é melhor ou pior, não é isso que está aqui em causa, não é? Simplesmente temos uma época para preparar e o Sporting seguiu a sua vida. Eu acho que, muito sinceramente, não vamos perder muito tempo com isto. O que interessa é quem cá está, 0 ídolos, porque já sempre, isto vai sempre ocorrer. Nós morremos e isto vai haver estas trocas assim. Pá, desde que eles respeitem quando cá estejam e a partir daí quando saem, pá, se forem para os rabolhos ou para a malta da fruta, não desejo nada de bom, como é óbvio. E bola para a frente. Boa. Rapaziada, último tópico, que é, vamos ter no dia 25, não é? Havia aquela, eu acho que depois de terem marcado a Assembleia Geral, o último tópico é a Assembleia Geral, né? Da Assembleia Geral estar marcada para dia 25, com a abertura das portas à 1h30, a votação a partir das 2h, não sei o quê. Isso significa que o jogo, havia aquela hipótese de não ser jogado em Alvalade, jogar no Jamor, não sei o quê, mas acho que hoje, com a confirmação da Assembleia Geral, o jogo deverá ser em Alvalade, né? Não faz sentido estar a fazer a Assembleia Geral num dia e depois ir jogar às 6 da Assembleia Geral e depois ter o jogo ser no outro lado. Então, passando à Assembleia Geral,
os 5 pontos da Assembleia Geral, que é o ponto 1, votação do orçamento dos rendimentos a gastos e investimentos do Sporting, não é? Para o exercício económico de 1 de junho de 2026 a 30 de junho de 2027. O ponto 2, a votação das contas consolidadas do Sporting Clube Portugal, frente ao exercício económico de 1 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025. Depois o ponto 3, votação da proposta de aquisição do edifício Holmes Place, Alvalade, apresentada pelo Conselho Diretivo. Ponto 4, votação da proposta de criação de uma nova categoria de sócio, apresentada pelo Conselho Diretivo. E o ponto 5, apresentação a título informativo do novo emblema do Sporting Clube Portugal, aprovado pelo Conselho Diretivo, coisa que nós já falámos. Eu acho que aqui o importante seria estes 2 pontos aqui do meio, não é? Se vocês querem a vossa opinião sobre esta história da proposta de aquisição do edifício, do Holmes Place, e isto, não sei se vocês têm alguma informação sobre esta votação da proposta da criação de uma nova categoria de sócio, mas gostava de ouvir a vossa opinião em relação, sobretudo, a esse ponto do Holmes Place. E agora aqui eu começo pelo André. Posso ir já direto à questão da categoria de sócio? Não tenho mesmo, porque não sei o que é. Não tenho mesmo nenhuma opinião, nem nenhuma informação aqui, não posso mesmo aqui contribuir de alguma forma. E também para não estar aqui a dar informação que não corresponde à verdade, é que eu não sei mesmo. Vamos ver o que é que nos irão apresentar na Assembleia, não é? Relativamente ao Holmes Place, irá ser uma compra de perto de 9 milhões de euros, se não me engano. Se vocês me disserem assim, 9 milhões de euros vão ser pagos em 2 anos, 3 anos, e depois vai girar dinheiro. Isso eu sou o primeiro a dizer que sim. Vês como um investimento, não é? Vejo como investimento. Nós queremos ativos que sejam bons, não queremos ativos mortos, não é? E eu acho que tudo o que está ligado ao estádio do Sporting, tudo o que está ligado ao Sporting, eu sou apologista que deve ser património do clube e devem ser ativos do clube e gerarem fontes de rendimento, se for esse o caso. Se for ativos que vão gerar mais despesa do que rendimento, é continuar como está. Não tenho problema nenhum. Ok. Guilherme? Relativamente à questão da nova categoria de sócio, também não tenho informação nenhuma, não sei do que é que poderá se tratar, também não quero entrar aqui muito em pormenores, penso que pode ter a ver aqui, ser no seguimento daquilo que está a acontecer a todo o nível, a nível de Gamebox, a nível de Lion Seats e toda a situação. Portanto, espero que não seja nada para esse lado, mas a criação aqui de um sócio premium, espero que não seja nada para esse lado, mas não estou a brincar, mas estou a falar aqui com alguma seriedade, espero mesmo que não seja nada desse género. E relativamente à aquisição do Holmes Place, acho que é um movimento meramente imobiliário, tendo em conta a extrema valorização dos terrenos adjacentes à volta do estádio neste momento, e acho que é um bom negócio do Sporting, porque nos tempos em que vivemos, tudo o que seja valorização e alocação imobiliária, acho que é sempre um bom negócio. Nós nunca vamos perder dinheiro desde que seja uma cedência sempre do espaço e não uma venda definitiva posterior. Portanto, eu acho que é um bom negócio. Os valores podem assustar um bocado, mas quem está por dentro da área de imobiliário e vê a dimensão que tem tem o Holmes Place e a área adjacente, acho que é um negócio extremamente interessante. Ok. João? Assim, em relação à notícia da compra do multidesportivo, que é o que agora vamos de facto fazer, eu não tenho dúvida de que todos os pontos em discussão na AG sejam aprovados, ok? Isto continua aqui a ser uma prova não só do voto de confiança que os sportinguistas estão a depositar nesta direção, mas também, de certa forma, do bom trabalho que tem sido feito. Tenho aqui algumas críticas a fazer antes de discutir um bocadinho aqui a questão do multidesportivo. A AG foi convocada muito em cima da hora, na minha opinião, e a mim afeta-me logo diretamente porque eu não vou conseguir ir. Já tenho um compromisso nesse dia, é um evento familiar do qual eu não consigo mesmo abdicar, é longe de Lisboa, eu não gosto de falhar nenhuma AG, gosto de estar sempre envolvido na vida do clube, e normalmente quando a AG é um dia em que eu estou o dia inteiro em Alvalade e se há mais eventos desportivos a decorrer, aproveito para os acompanhar, e este ano não o vou poder fazer. Não tenho assim uma grande tradição de ir aos jogos de apresentação ao sócio, porque são amigáveis, nunca tive assim propriamente interesse nesse tipo de partidas, a não ser para o convívio com alguns amigos quando eles cá estão. Não é o caso este ano, portanto não fazia parte dos meus planos, mas havendo a AG eu gostaria de lá estar e de conseguir ler as coisas em condições, e
Agora só vou conseguir ler, não vou conseguir votar. Portanto, está aí a minha primeira crítica. Parece que estão a tentar encapotar uma coisa, fazem as coisas... Pá, hoje é dia 25, hoje estamos a 16, ou seja, nem sequer 2 semanas dão de antecedência para as pessoas se prepararem. O Sporting tem muitos sócios espalhados pelo país fora, e se para mim não é possível, eu moro em Lisboa e tenho que ir para fora nesse fim de semana, então imagino para quem está longe ou quem está de férias e não pode vir. Pá, portanto, para mim isto aqui deveria ser feita uma chamada de atenção, para mim é inaceitável, ok? É um desrespeito para com o sócio. Relativamente à outra categoria de sócio, não sei para quê, eu acho que as categorias que existem já são suficientes. E relembro que nós temos 3 categorias para adultos, que é um A+, um A e um B. E o A+, basicamente, não tem grande diferença do A não ser desconto adicional na loja verde, e oferecem a Gamebox das modalidades se comprarmos a Gamebox do futebol. Portanto, não sei que raio de categoria vem aí a mais, não sei, deve ser para ter ou croquetes grátis lá no bar, ou cerveja sem álcool, não sei, não faço ideia. Quanto à compra do multidesportivo, eu de facto sou completamente a favor, e é o último pedaço do nosso património que tinha sido lapidado, que estamos aqui a recuperar, e muito bem, porque deve estar tudo nas mãos do clube e não na mão de entidades externas, porque depois não temos o controle perante o nosso próprio estádio. Finalmente isso vai terminar. Agora tenho aqui uma pergunta, vamos comprar o multidesportivo, mas com que objetivo? Vamos transformar aquilo em instalações de treino para as restantes modalidades do clube? Vamos comprar o ginásio? Essa era a minha questão. Eu acho que era a altura certa de fazer um centro de alto rendimento para as modalidades e mesmo para quem queira fazer recuperação externa, porque há vários atletas que têm condições financeiras para poderem pagar tratamentos dentro do Sporting. E eu acho que isto era uma ótima oportunidade para tornar o Sporting num centro de referência a nível de tratamento, mesmo a nível europeu. É assim, eu vou dar aqui um exemplo, que é uma modalidade que não tem praticamente relevo nenhum, também pela dimensão praticamente inexistente que tem no mundo do desporto, que é o polo aquático, e na qual nós até nos damos muito bem. Mas a equipa de polo aquático do Sporting treina na cidade universitária. Aquele multidesportivo tem uma piscina que está adequada ao treino e à recepção de jogos dessa modalidade. Mas o objetivo é que é passar para lá, é porque isto não está a ser esclarecido também. E vamos lá ver uma coisa, são 9 milhões, não é? Epá, 9 milhões é dinheiro. Okay? E quando ele foi vendido por 800 mil euros, o que é que foi? Um escândalo. Portanto, estamos a comprar uma coisa praticamente 10 vezes mais cara. E isto tem que ser explicado aos sócios. Eu sou completamente a favor e posso assinar de cruz mesmo que as modalidades não passem para lá. Mas também sou completamente a favor daquilo que o Guilherme acabou de dizer. Se é para recomprarmos, se é para efetivamente transformar aquilo num centro de alta performance e de todos os nossos atletas passarem a treinar ali, está completamente centralizado, e não darmos a pagar faturas para se andar a utilizar as instalações dos outros, sou completamente a favor. Mas isto tem que ser explicado e tem que existir um plano, não é? Vamos comprar e depois logo se vê. Não, tem que existir aqui também uma justificação. Espero que ela seja dada na AG, porque os pontos que estão aqui, da forma como foram enumerados, não esclarece rigorosamente nada. Nem isto, nem a categoria nova de sócio, nem os restantes tópicos que temos vindo a falar aqui nas confrarias e que deviam ser discutidos nesta AG. E assim, rapaziada, terminamos assim a terceira confraria, não há muito mais para dizer hoje. Quero agradecer aos 3 mais uma vez. Passámos aqui um bom momento de sportinguismo e espero que muita gente veja isto. E estão todos convidados, já sabem, eu vou fazer as lives contra o Strasbourg, contra o Mónaco e contra o Forest, e estão todos convidados para já para a live do jogo com o Strasbourg, e nós vamos fazer a próxima confraria a seguir ao jogo do Strasbourg, para fazer a mesma história desta, avaliação dos jogadores, daquilo que vimos, e estão todos convidados, obviamente, depois para ver a próxima confraria. Então é isto. Obrigado aos 3, não há muito mais para dizer. Forte abraço, olha, viva o Sporting e esperemos que as coisas continuem bem ou que melhorem, ainda seja melhor pelo menos do que foi o ano passado, que não será muito difícil. E então é isso. Está combinado, agradecimento aos 3, a seguir ao jogo com o Strasbourg, estamos aqui para a próxima confraria, ok? Obrigado, André, obrigado, obrigado, João. Malta. Um abraço, força, rapaziada, grande abraço. Força, ficamos por aqui.